Ela saiu de casa para encontrar uma amiga, mas nunca chegou ao destino. O último contato foi um telefonema estranho. Nenhum corpo. Nenhuma pista concreta. E o detalhe mais perturbador: ela era irmã de uma das figuras mais conhecidas do Brasil. O que aconteceu com Priscila Belfort? No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort, de 29 anos, saiu de casa no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, por volta das 11 horas da manhã. Disse à mãe que iria encontrar uma amiga para almoçar no centro da cidade. Mas Priscila nunca chegou ao encontro, nunca mais foi vista e nunca deu notícias. Seu celular tocava normalmente, até ser desligado horas depois. Nenhum saque em conta, nenhuma imagem em câmeras de segurança, nenhuma testemunha confiável. Apenas silêncio. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que Priscila era irmã de Vitor Belfort, lutador do UFC. O caso ganhou repercussão internacional. Mas mesmo assim, as investigações falharam em apresentar uma única resposta concreta. Este é um dos desaparecimentos mais misteriosos e perturbadores do Brasil. E hoje, você vai entender por que esse caso ainda assombra a família, a polícia e todos que o conhecem. Os últimos passos de Priscila. Era uma manhã quente no Rio de Janeiro, dia 9 de janeiro de 2004. Priscila acordou cedo, tomou café com a mãe e parecia tranquila. Vestia uma roupa simples, blusa branca, calça jeans, sandália. Pegou sua bolsa, o celular e disse que iria ao centro da cidade, encontrar uma amiga para almoçar. O relógio marcava 11 horas da manhã quando ela saiu de casa, no bairro da Tijuca. A amiga confirmou o encontro, mas disse que Priscila nunca apareceu. O estranho é que, até cerca de 3 da tarde, o celular de Priscila ainda chamava. Ela teria feito uma última ligação rápida para a mãe, dizendo algo confuso. "Mãe, tá tudo bem. Já vou voltar." Mas a ligação caiu. A mãe ainda tentou retornar, sem sucesso. A partir das 16 horas, o celular foi desligado. Para sempre. Câmeras de segurança da região não captaram sua imagem. Nenhuma testemunha comprovada disse tê-la visto no trajeto. A polícia iniciou buscas, mas sem qualquer pista concreta. Nenhum sinal de luta, nenhum registro em hospital, nenhuma denúncia anônima. Priscila simplesmente sumiu do mapa. Na época, surgiram boatos. Ela teria se envolvido com uma seita religiosa estranha. Teria abandonado tudo voluntariamente por instabilidade emocional. Ou ainda, teria sido sequestrada por engano. Mas nenhuma dessas versões foi confirmada. A família, desesperada, passou a espalhar cartazes por toda a cidade. Vitor Belfort usou sua fama para dar visibilidade ao caso. Falou na televisão, foi ao Domingo Legal, fez campanhas internacionais. Mas nada. A única certeza é que aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Mas em poucas horas, a vida de toda uma família seria rasgada por um silêncio inexplicável. O que aconteceu com Priscila entre as 11 horas e as 16 horas daquele dia? Quem atendeu sua última ligação? E por que, depois disso, nenhuma pista jamais surgiu? As contradições e teorias mais assustadoras. Conforme os dias passavam, o caso de Priscila Belfort começava a ganhar contornos cada vez mais sombrios. O que parecia ser apenas um desaparecimento comum se transformou num labirinto de contradições, suspeitas e falhas policiais. Uma das primeiras informações que causou estranheza foi sobre o encontro marcado com a amiga no centro do Rio. A amiga garantiu que esperou Priscila, mas não havia nenhuma confirmação exata do local, nem registros de chamada entre as duas naquele dia. Depois, surgiram relatos de que Priscila estaria envolvida com uma seita religiosa, que supostamente promovia rituais de isolamento e ruptura com a família. Alguns chegaram a afirmar que ela teria se mudado para um sítio no interior com outros membros. Mas nenhuma dessas informações foi comprovada. A polícia recebeu dezenas de ligações anônimas com supostas pistas. Mas a maioria levava a becos sem saída. Um homem chegou a afirmar que viu Priscila em uma estação de trem, desorientada. Outro dizia tê-la reconhecido entrando em uma van na região portuária. E um terceiro ligou dizendo que ela estava sendo mantida contra a vontade. Mas quando os investigadores tentaram rastrear essas ligações,
os números não existiam mais. E o mais perturbador: a única testemunha que dizia ter informações mais precisas desapareceu misteriosamente semanas depois. A investigação, que deveria seguir pistas sólidas, começou a se perder em teorias cada vez mais sinistras. Alguns falavam de tráfico de mulheres. Outros diziam que ela poderia estar viva, mas sem memória. Havia quem afirmasse que ela foi assassinada e enterrada em uma área de mata, mas buscas com cães farejadores não encontraram vestígios. Mesmo com o apelo de Vitor Belfort na mídia, inclusive em entrevistas internacionais, nenhuma autoridade parecia realmente avançar no caso. A família chegou a contratar detetives particulares. Mas nem mesmo os investigadores profissionais conseguiram descobrir algo concreto. E a pergunta que ecoa até hoje é: como uma mulher adulta, em plena luz do dia, desaparece sem deixar uma única prova real? Quem está escondendo algo? E por quê? A dor silenciosa da família Belfort e a busca incansável por respostas. Nenhuma família está preparada para viver esse tipo de silêncio. O tipo de silêncio que corrói, que destrói aos poucos. Para a mãe de Priscila, esse silêncio começou às 11 da manhã e nunca mais terminou. Nos primeiros dias, a esperança ainda era viva. Cada toque do telefone podia ser ela. Cada barulho no portão fazia o coração acelerar. Mas conforme os dias viravam semanas e os meses se acumulavam sem nenhuma resposta, a dor tomou outro formato. O da ausência permanente. Dona Neuza, a mãe, passou a viver entre a fé e o desespero. Distribuiu cartazes, falou com vizinhos, foi a cada delegacia, a cada hospital. Dormia pouco. Chorava muito. Mas nunca parou de procurar. Já Vitor Belfort, que à época estava no auge de sua carreira no UFC, transformou sua dor em ação. Ele usou sua visibilidade mundial para expor o caso da irmã ao mundo. Fez apelos em programas de TV, participou de reportagens, gravou vídeos emocionantes pedindo ajuda. Em uma de suas falas mais marcantes, ele disse: "Lutar no octógono é difícil, mas nada se compara à luta diária que é acordar sem saber onde está a minha irmã." Em 2004, chegou a oferecer recompensa. Viajou com a família a diferentes estados para seguir supostas pistas. Mesmo com a fama e os recursos, a impotência era evidente. A angústia de não saber. A sensação de que o tempo levava embora as poucas chances de reencontro. O mais doloroso nesse tipo de caso é que não há luto. Não há corpo. Não há despedida. Só há ausência. E o que era uma busca por justiça, com o tempo, virou uma busca por paz. A família Belfort nunca deixou de falar sobre Priscila. Mas com o passar dos anos, os holofotes se apagaram. A mídia perdeu o interesse. E o silêncio voltou a reinar. Mas para quem ama, o tempo não cura. O tempo só amplia a saudade. Os anos que se seguiram e as novas pistas que nunca levaram a lugar nenhum. O tempo passou. Mas o mistério continuou ali, intacto. Ano após ano, datas importantes se tornaram dolorosas. Aniversários, natais, o Dia das Mães. Em vez de comemoração, um vazio ocupava o lugar à mesa. Mas em certos momentos, uma fagulha de esperança surgia. Em 2005, a polícia recebeu uma denúncia anônima dizendo que Priscila estaria viva, mantida em cárcere privado em uma área rural. Uma operação foi montada. Cães farejadores, helicópteros, viaturas. Resultado: nada. O lugar estava abandonado. Em 2006, um retrato falado foi divulgado com base em uma suposta avistagem dela em um ponto de ônibus. Mas a mulher na imagem nunca foi encontrada, e ninguém mais confirmou a informação. Em 2008, um morador de rua afirmou ter conhecido uma mulher com as mesmas características, que dizia não lembrar do próprio nome. A polícia levou o caso a sério. Fizeram testes, cruzaram dados. Mas não era Priscila. Em 2013, uma nova linha de investigação surgiu. Um ex-detento, ao sair da prisão, afirmou ter ouvido de um comparsa que Priscila havia sido assassinada e enterrada em um terreno baldio na zona oeste do Rio. A área foi escavada. Mais uma vez, nada. E a cada pista frustrada, a dor voltava mais forte. Porque a esperança tem um preço,
ela renasce com força, mas quando cai, machuca como se fosse a primeira vez. A família passou a viver entre fé e ceticismo. Qualquer ligação anônima causava ansiedade. E depois, mais uma ferida aberta. A investigação, com o passar dos anos, foi arquivada. Hoje, o caso consta como desaparecimento não solucionado. Nenhum suspeito foi indiciado. Nenhuma prova material foi encontrada. Nenhuma pista consistente resistiu ao tempo. O mistério permaneceu intocado. E o que era uma busca por alguém, passou a ser uma busca por sentido. Como é possível que uma mulher adulta, com família, com endereço fixo, com identidade, desapareça em plena luz do dia e seja engolida pelo nada? Até hoje, ninguém tem essa resposta. O impacto público e a indignação com o caso, justiça, mídia e silenciamento. Quando o desaparecimento de Priscila Belfort foi anunciado, a mídia reagiu com força. Era a irmã de uma celebridade nacional. Era jovem, bonita, de família conhecida. O caso estampou capas de jornais, programas dominicais, reportagens especiais. Por alguns meses, o Brasil inteiro conhecia seu rosto. Mas com o passar do tempo, e a ausência de respostas, os holofotes foram se apagando. A mídia, que no início acompanhava cada pista, passou a tratar o caso como um mistério frio. E assim como a investigação, o noticiário também esfriou. O que poucos sabem é que, nos bastidores, a família enfrentava não apenas o luto, mas a negligência. A delegacia responsável pelo caso trocou de comando diversas vezes. Documentos se perderam. Investigações foram arquivadas. Promessas foram feitas e esquecidas. Para muitos especialistas, o caso de Priscila expôs a fragilidade do sistema de desaparecidos no Brasil. Não há banco de dados unificado. Não há equipe especializada em desaparecimentos de adultos. E na prática, a investigação depende da comoção pública e da sorte. O silêncio da justiça foi tão marcante quanto o desaparecimento em si. Nenhum juiz, promotor ou autoridade deu prioridade real ao caso. Em entrevistas posteriores, Vitor Belfort chegou a dizer que se Priscila não fosse sua irmã, ninguém teria sequer ouvido falar dela. E mesmo sendo, nem isso foi suficiente para garantir justiça. A comoção virou indiferença. A busca virou desabafo. A família enfrentou críticas absurdas, boatos infundados e até mesmo ataques. Em fóruns da internet, surgiram teorias maldosas, que culpavam a própria Priscila por seu destino. Em vez de apoio, receberam julgamento. Mas a dor de uma mãe não depende de audiência. A saudade de um irmão não depende de manchetes. E a justiça, quando silencia, também se torna cúmplice. O desaparecimento de Priscila Belfort não é só um caso não resolvido. É um espelho doloroso de um sistema que não sabe o que fazer com o silêncio. As teorias populares da internet e o lado sobrenatural do caso. Quando a realidade não oferece respostas, a mente humana começa a construir as suas próprias. E foi exatamente isso que aconteceu com o caso de Priscila Belfort. Na ausência de provas, testemunhas ou evidências concretas, a internet se tornou um palco fértil para teorias, algumas assustadoras, outras simplesmente perturbadoras. Uma das mais comentadas é a de que Priscila teria se envolvido com uma seita espiritual que pregava o renascimento social. Segundo essa teoria, os membros eram orientados a abandonar suas famílias, destruir seus documentos e morrer simbolicamente para recomeçar a vida em outra cidade com nova identidade. Alguns internautas acreditam que Priscila foi convencida a fazer isso e vive hoje em algum lugar do interior do país, sem memória ou por escolha própria. Outra teoria mais sombria aponta para a possibilidade de tráfico humano internacional. O Rio de Janeiro, na época, era um dos principais pontos de aliciamento para redes de exploração sexual. Priscila, por ser jovem e bonita, poderia ter sido alvo fácil. Há também os que acreditam que ela foi vítima de um erro, sequestrada por engano no lugar de outra pessoa. Mas entre as mais sinistras, está o lado sobrenatural da história. Sim, muitas pessoas relatam ter sonhado com Priscila após o desaparecimento. Em grupos religiosos, surgiram relatos de pessoas que diziam ter recebido mensagens espirituais da jovem, pedindo ajuda ou dizendo estar em paz. Uma mulher afirmou que, em um culto,
viu Priscila sendo abraçada por uma luz. Outras disseram ter sentido a presença dela em orações. Nenhuma dessas experiências pode ser provada. Mas para muitos, o invisível parece fazer mais sentido do que o abandono das autoridades. Fóruns na internet mantêm o caso vivo até hoje. Há threads dedicadas exclusivamente a tentar decifrar o que realmente aconteceu. E o mais curioso é que, mesmo sem novas informações há anos, o interesse nunca desapareceu. Porque o caso de Priscila não é apenas um mistério policial. É um abismo aberto, que quanto mais se olha, mais parece devolver perguntas em vez de respostas. O caso Priscila hoje, o que restou, a luta da mãe e o legado do silêncio. 20 anos se passaram. E o caso de Priscila Belfort permanece como entrou nos arquivos da polícia, sem solução. Hoje, não há mais cartazes nas ruas. Não há mais entrevistas em programas de TV. A maioria das pessoas sequer lembra que ela existiu. Mas para a mãe, cada manhã ainda começa com a mesma pergunta: onde está minha filha? Dona Neuza nunca desistiu. Mesmo com o passar dos anos, a idade, o cansaço e o silêncio do mundo, ela continua esperando. Nas palavras dela, enquanto eu respirar, eu espero. A família mantém viva uma pequena memória de Priscila em casa. Retratos no quarto, objetos que ela usava, cartas antigas. É como se cada pedaço da vida fosse uma âncora. Algo que impede o esquecimento. Vitor Belfort, hoje aposentado dos octógonos, ainda menciona a irmã em entrevistas. Em uma publicação recente, ele escreveu: o tempo não apaga o amor. Ele só transforma a saudade em oração. Nenhuma pista nova surgiu desde 2013. Nenhum movimento recente na investigação. Nenhum indício real de que Priscila esteja viva ou morta. Tudo o que resta é o vazio. Um vazio que ecoa. E é esse vazio que transformou o caso de Priscila Belfort em algo maior do que uma investigação mal resolvida. Virou símbolo. Um retrato cruel de como a sociedade lida com o desaparecimento. Um lembrete de que não basta ser famoso, ter recursos ou apelo popular. Quando o sistema falha, ele falha para todos. O legado de Priscila é o silêncio. Um silêncio que grita nas entrelinhas. Que clama por respostas. E que, mesmo depois de 2 décadas, ainda emociona, incomoda, revolta. Porque atrás de cada rosto perdido, existe uma história inacabada. E atrás de cada história inacabada, existe uma mãe que ainda espera. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você de alguma forma. E talvez, agora, você também sinta o que tanto sentiram nesses 20 anos. A dor de não saber, a angústia de não entender e a revolta de não esquecer. O caso de Priscila Belfort não pode ser apenas mais um número nos arquivos. Ela era filha, irmã, amiga. Ela tinha planos, sonhos, uma vida inteira pela frente. E desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas você ouviu. Você sabe. E agora, você carrega parte dessa história. Se você acredita que casos como o de Priscila não podem continuar sendo ignorados, comente aqui embaixo: Justiça por Priscila. Compartilhe esse vídeo. Mantenha a memória dela viva. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, é muito importante para o crescimento. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Porque o silêncio só vence quando a gente para de falar.